Senhor nos deu, a morte que foi tirada de nós, amém? E a vida que nós recebemos do céu, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Tudo bem com os queridos? Glória a Deus. É um prazer estar aqui na casa do Senhor. E é um prazer, queridos, a oportunidade de poder ter a comunhão com a igreja de Cristo. Porque a igreja, ela não é só aqui. A igreja é em todos os lugares onde você entra. E a igreja é na nação. Em cada nação que você entra, que você conhece o Filho de Deus, ele tem o Espírito Santo. Aí você vê que ele é igual a você, que ele é teu irmão, é da tua família. Amém? Pode ser russo, pode ser italiano, pode ser francês. Quando você entra, a presença de Deus está na vida dele. Amém? Então, queridos, desfrute desse amor. Amém? Desfrute dessa bênção de ter a presença do Espírito Santo e deixe que o Espírito Santo te ensine. No meio, quando você está aflito na tua casa, quando você tem uma circunstância que é contrária, peça ajuda ao Espírito Santo, porque a palavra diz assim, que ele é uma pessoa que habita, que reside em você. Não deixe o Espírito Santo parado sem falar nada, porque ele quer falar com você. Se você não falar com o Espírito Santo, você fica ali quietinho e o Espírito Santo do seu lado ali, né? Muitas vezes até gemendo, né? Para que você, intercedendo e você deixando ele de lado, sem conversar, e o Espírito ele quer entender. Qualquer velocidade, vivendo a
Mais forte aí, irmãos. Vamos aplaudir com a vontade, mas ânimo em nome de Jesus. Aleluia. 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 Amém, queridos? Graças a Deus. Bênção dos céus, mais uma noite nós estamos juntos. E hoje é uma noite de Santa Ceia, uma noite onde nós celebraremos também todas as pessoas que se formaram na liderança das células, que terça-feira começarão as células nos lares, e nós queremos celebrar com todos eles em nome de Jesus. Amém? E antes eu quero deixar uma palavra de oferta aqui para nós. Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele deixou alguns princípios importantes para nós, que eu gostaríamos de falar sobre isso nessa noite. E ele disse uma frase muito importante com base em 2 de Reis, capítulo 4, verso de 1 ao 7, que vocês já sabem a história, eu só vou falar sobre ela. E a frase é: a sabedoria consiste no uso correto do conhecimento. Diga comigo, a sabedoria consiste no uso correto do conhecimento. Amém. Pode se sentar, irmãos. Obrigado pela água, Eliana. Queridos, preste atenção, eu vou ser rápido e breve, mas objetivo. Charles Spurgeon então disse: a sabedoria consiste no uso correto do conhecimento, porque o conhecimento por si só não quer dizer nada. Alguém pode ter conhecimento e não colocar esse conhecimento em prática. A grande diferencial na vida de alguém é quando ele pega aquele princípio e ele pega o princípio e coloca-o em prática. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Diga: todo conhecimento para se tornar sabedoria precisa ser colocado em prática. E aqui Charles Spurgeon pega uma passagem da Bíblia, que é 2 de Reis, capítulo 4, verso 1 ao 7, que vocês já conhecem, e eu só vou dar algumas passagens, porque ele tira dela 7 princípios, que eu acho que seria importante para nós, para colocarmos em prática em nossa vida, se desejamos prosperar, e lógico que desejamos. E o primeiro deles é: peça conselhos. Olhe para alguém e diga: peça conselhos. Fala para 3 pessoas, alguém que está atrás de você: peça conselhos. Irmão, eu gostaria que você fosse sincero. Quem aqui normalmente pede conselho? Quem normalmente pede conselho? Perceba que é uma coisa interessante, né? O princípio de pedir conselho é algo importante, mas a maioria das pessoas, eu não vou dizer maioria porque a palavra maioria é forte, eu vou dizer algumas pessoas não pedem conselhos. E quando você deixa de pedir conselho a alguém que domina aquela área aonde nós precisamos de uma orientação, essa pessoa tenderá a perder oportunidades de avançar. Ora, se hoje nós queremos algum conselho sobre medicina lá em casa, a gente vai dizer assim: primeiro vamos perguntar para a Paty, depois da Paty vamos perguntar para quem? Para quem? Para a Nath. Por quê? Porque está fazendo medicina, nós vamos perguntar para as pessoas, como a Paty é enfermeira e a Nath está se formando para a medicina, nós vamos perguntar para elas. E elas realmente têm nos aconselhado bem, tanto uma quanto outra. Deu para entender? Se eu, por exemplo, quero crescer financeiramente e eu não cresci financeiramente, caso eu queira crescer, eu preciso pedir conselhos a quem? A quem está próspero financeiramente ou quem não está próspero financeiramente? É simples, né? Se eu quero prosperar, eu tenho que perguntar para quem já prosperou, porque essa pessoa já passou por experiências que eu não passei. Então, para que eu vou quebrar a cara se eu posso pedir essa informação para essa pessoa? Ora, e assim é em todas as áreas da nossa vida. Se nós queremos avançar, nós precisamos perguntar, precisamos buscar conselhos. E foi exatamente isso que a viúva fez nessa passagem. A palavra de Deus declara que a viúva vai a Eliseu e pede a ele um conselho ante o fato do problema que ela estava vivendo. Então, irmãos, olhe para mim, diga humildade. O grande problema quando nós não queremos pedir conselho em nenhuma área é porque nós somos orgulhosos. E o grande problema do orgulho é aquilo que a palavra de Deus diz: o orgulho leva a pessoa à ruína, o orgulho leva a pessoa a ser abatido. E quando a pessoa é humilde, a palavra de Deus diz que essa pessoa será
exaltada. Então, neste caso aqui, o pedir conselho é justamente estar se colocando em uma posição de humildade, é entender que a outra pessoa sabe mais do que eu naquela área, então eu preciso ir até ela humildemente e buscar orientação. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Então, isso é muito mais do que um jargão, né, que nós possamos falar. Isso é uma prática que precisa ser colocada por nós. Se nós não sabemos alguma coisa, a melhor coisa é nos informarmos com quem sabe, porque nós vamos encurtar caminho. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: quando você pergunta para alguém que sabe alguma coisa que você não sabe, você encurta caminho. Nossa, que frase difícil essa. Então só fala assim para ela: você vai encurtar caminho. É um passo muito difícil. Primeiro princípio é pedir conselhos. Segundo princípio que Charles Spurgeon declara é: comece com o que você tem. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: comece com aquilo que você tem. O profeta então perguntou para ela o que ela tinha dentro de casa. O grande problema também é quando nós às vezes, olhe para mim, irmão, não perca a sua atenção, olhe para mim. Às vezes nós damos a desculpa que não dá para começar porque aquilo que eu tenho é muito pouco para começar. Olha, não dá para começar esse negócio porque aquilo que eu tenho é muito pouco. Não dá para começar esse ministério porque aquilo que eu tenho é muito pouco. Não dá para começar esse casamento porque aquilo que eu tenho é muito pouco. Não dá para começar esse bate-papo com essa pessoa com quem eu quero me casar porque aquilo que eu tenho é muito pouco. E a pessoa vai dando desculpa para ela mesma. Presta atenção, a pessoa vai contando historinhas para ela mesma, ela vai criando uma história para que ela própria acredite que aquela situação em que ela está, ela não consegue fazer nada, e aí ela ouve a voz do diabo, e o diabo diz: olha, realmente você não consegue fazer nada, realmente no estágio que você está, no momento que você está, você não vai conseguir fazer absolutamente nada, e a pessoa aceita aquela palavra, talvez até como uma palavra de Deus. Então levante sua mão e declare: em nome de Jesus, eu vou começar todos os projetos que Deus colocasse na minha vida com aquilo que eu tenho. Amém. Irmãos, olha, a realidade é a seguinte: o recurso sempre virá depois que nós começarmos a fazer. Às vezes a pessoa diz assim: Senhor, eu estou precisando primeiro do recurso para fazer. E Deus nunca vai te dar primeiro o recurso. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus nunca vai te dar primeiro o recurso. Porque Deus dá o recurso depois que a pessoa colocou a mão no arado. Amém, Jesus? Olha para quem está do seu lado, diga: Deus só vai dar o recurso